Olá, está no ar a última edição do American News de 2020 e você vai ver como está a vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Na coluna de saúde dessa semana do American News, você vai conhecer um médico brasileiro, um dos primeiros a serem vacinados na Flórida. O governo brasileiro passa a exigir o teste negativo para quem quer entrar no país. Tem também um impasse sobre o pacote econômico aprovado pelo Congresso. Tanto Donald Trump quanto Joe Biden querem mais. No resto, os dois seguem discordando. Expectativa versus realidade. Democratas querem mudanças na imigração, mas esbarram na burocracia para reverter as iniciativas de Donald Trump. Um ataque de hackers russos preocupa as autoridades americanas e o presidente distribui perdões nos últimos dias de mandato. E num Top 5 especial de fim de ano, a gente vai ver 5 acontecimentos que vão ser assunto em 2021. A gente te ajuda a se preparar financeiramente para esse novo ano e apresenta mais uma estrela do nosso Talentos da Comunidade. O American News está no ar. E a gente começa essa edição falando da vacinação contra a Covid-19. Enquanto o governo americano negocia acordos com as farmacêuticas para a produção de mais doses, a população segue sendo imunizada. Os primeiros foram os profissionais de saúde e idosos em casas de repouso. E o Dr. Luiz Fernando Corrêa conversou com um médico brasileiro que estava lá na frente na fila e recebeu a primeira dose. Eu estou aqui com o Dr. Cristiano Jodic, que é médico brasileiro, especialista em medicina fetal e um dos primeiros vacinados aqui na região da Flórida Central. Quero agradecer ao Dr. Cristiano pela participação aqui no American News e já perguntando, Cristiano, qual foi a sensação de ter sido vacinado contra essa doença que se espalhou pelo mundo inteiro e trouxe essa dor imensa para todo mundo? Primeiramente, bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês sempre. A sensação foi de alívio e esperança. Esperança que talvez seja o começo desse fim, né? Esse pesadelo que nós temos vivido durante esse ano, com a sensação de esperança e felicidade. O hospital quase todo está sendo vacinado. Eles fizeram praticamente um programa de guerra no hospital e vacinaram quase o hospital inteiro já. Eu recomendo as pessoas a tomar vacina. Eu sei que tem muita discussão sobre isso. Aqui, muitos amigos nossos do Brasil estão discutindo se deve ou se não devem tomar a vacina. Eu recomendo, assim como eu tomei, que todos tomem a vacina. É isso, gente. Cuidado com as notícias falsas sobre a vacina. Como sempre, é importante ouvir os cientistas. E a gente viu aí o mundo inteiro prender a respiração essa semana com a notícia de que uma mutação do vírus é responsável pelo aumento dos índices da Covid-19 no Reino Unido. Os especialistas dizem que isso não afeta a eficácia da vacina e que tudo indica que essa nova variação não seja mais letal. Então é preciso ter calma. Ainda assim, alguns países restringiram a entrada de quem vem da Inglaterra. E o governo brasileiro anunciou uma série de novas medidas, incluindo a exigência de um teste negativo para quem viajar para o Brasil depois do dia 30 de dezembro. Essa notícia foi destaque no jornal Gazeta News e a repórter deles, Neise Cordeiro, conta pra gente o que ela apurou. Olá! De acordo com a portaria da Casa Civil da Presidência da República e publicada no Diário Oficial da União, viajantes de procedência internacional, brasileiros ou estrangeiros, deverão apresentar para a companhia aérea, na hora de embarcar, um exame de RT-PCR negativo para a Covid-19, feito há no máximo 72 horas. Também será preciso apresentar a declaração de saúde do viajante, impressa ou digital, indicando estar de acordo com as medidas sanitárias do país. A novidade afeta quem chega ao Brasil depois do dia 30 de dezembro. A portaria também mantém a restrição à entrada de estrangeiros no país, com algumas exceções, como os que fazem trabalho humanitário, têm residência permanente ou são filhos, pais ou companheiros de brasileiros, entre outros. Os cidadãos que descumprirem a determinação serão responsabilizados com medidas civis, administrativas e penais. E para os estrangeiros, o não cumprimento da regra pode causar deportação imediata ou inabilitação de pedido de refúgio. Neise Cordeiro, do Gazeta News, para o American News. Neise Cordeiro e toda a equipe do Gazeta News sempre abrilhantando o nosso jornal e informando a nossa comunidade.
E é raro ver Joe Biden e Donald Trump concordando, mas eles fizeram coro essa semana para reclamar do novo pacote de estímulo econômico. O presidente eleito chamou de down payment, pagamento inicial, disse que é preciso mais. E o atual presidente foi ainda mais duro e falou que a medida é uma desgraça. E olha, demorou muito para congressistas republicanos e democratas chegarem a um acordo. O novo pacote custa aproximadamente 900 bilhões de dólares que devem ser usados para socorrer escolas, universidades, casas de espetáculos, empresas aéreas, fazendas, entre outros. Parte da verba vai para a construção de museus Smithsonian, inclusive um sobre a história dos latinos. Os mais ricos recebem uma baita ajuda, com benefícios no imposto de empresas que receberam empréstimos lá atrás, no último pacote. Cidadãos e residentes documentados com renda anual inferior a 75 mil dólares vão receber depósitos ou cheques de 600 dólares. Casais com renda combinada menor que 150 mil dólares levam 1.200 dólares. E tem 600 a mais para quem tem filho, isso por filho. O acréscimo ao seguro-desemprego pago também continua por mais 11 semanas, mas vai ser de 300 dólares semanais. Bom, mas fora essa história de criticar o pacote, Trump e Biden seguem feito água e vinho, ainda mais quando o assunto é imigração. O democrata prometeu desfazer praticamente tudo que Trump instituiu nos últimos 4 anos. Mas será que é possível? Robin Siteneski explica. Joe Biden foi eleito prometendo reverter a maioria das medidas restritivas de imigração do governo Trump. Mas analistas apontam um abismo entre o desejo democrata e a realidade política e burocrática. Já com os dias contados na Casa Branca, Donald Trump e os aliados dele tentam as últimas investidas contra imigrantes. A Suprema Corte se negou a julgar se quem é indocumentado deve ser contado no censo na hora de distribuir recursos. O argumento foi de que não se sabe se o censo vai conseguir destrinchar esses dados, mas ainda há tempo para o governo apresentar uma contagem alternativa, excluindo as pessoas sem documento. Na terça-feira, uma corte federal no Texas escutou argumentos para acabar com o DACA, o programa que protege 650 mil imigrantes sem documento que chegaram aos Estados Unidos quando crianças. No verão, a Suprema Corte impediu o fim do programa, mas fez isso por causa do modo como o governo conduziu o processo, sem julgar se o DACA, feito por ordem executiva, é constitucional. Joe Biden prometeu proteger os Dreamers e criar um caminho para a cidadania deles. Esses últimos 4 anos, a gente estava jogando defendendo, né? Tudo que o Trump fazia, a gente defendia. E agora a gente vai poder jogar, que é chamado em inglês, offensive. A gente vai poder tentar empurrar a bola para frente. Biden promete criar uma força-tarefa para reunificar 666 crianças que ainda estão longe dos pais. Parar a construção do muro na fronteira sul deve gerar uma economia de quase 2 bilhões, mesmo depois de o governo Biden ter que pagar cerca de 700 milhões por quebra de contrato. A iniciativa, conhecida como Remain in Mexico, impediu quase 70 mil imigrantes de aguardarem o processo de asilo nos Estados Unidos. Para evitar uma onda migratória no sul, ela deve continuar em vigor por um tempo, assim como o decreto que permite negar a entrada sem a apresentação do caso por causa do coronavírus. Biden prometeu interromper todas as deportações por 100 dias. Ele quer rever as prioridades, focando em imigrantes que impõem risco à segurança nacional, acabar com batidas em locais de trabalho e não expulsar imigrantes que serviram nas Forças Armadas. No governo Trump, a imigração regular também diminuiu. A emissão de vistos e green card sofreu com mudanças de regras e a falta de recursos. 20% menos processos foram aprovados. Nas cortes de imigração, o acúmulo dobrou, deixando 1.200.000 processos parados. E Biden não pode mudar isso na canetada. Havia um desejo por parte da agência imigratória e por parte dos juízes em encontrar uma solução que permitisse a permanência daquele imigrante aqui. Ou seja, havia um favorecimento a aprovações, não que era mais fácil, mas havia um esforço coletivo para manter as famílias aqui, manter a unidade familiar e manter as aprovações. No governo Trump, a diretiva mudou. Agora era encontrar uma forma de fazer o caso ficar mais complexo, mais difícil e resultado negativa. O serviço de imigração também passa por uma crise financeira agravada pela pandemia. Algumas normas que Biden quer reverter precisam passar por um longo processo burocrático. É o caso da Public Charge, que dificulta a obtenção de residência permanente para imigrantes que têm usado programas de assistência pública. A agenda é ambiciosa.
Uma reforma de imigração não passa no Congresso desde 1986. Apesar de não ter aprovado nenhuma lei, Donald Trump mudou o sistema com memorandos e decretos. Num país com quase 44 milhões de imigrantes, o desafio de Biden parece tão grande quanto a América. Um dos principais poderes do presidente americano é perdoar pessoas acusadas de crimes. E fim de mandato costuma ser uma distribuição danada desse benefício. Só na terça-feira, Donald Trump perdoou ou reduziu a pena de 20 pessoas, incluindo 2 envolvidos naquela interferência russa lá nas eleições de 2016. E um relator de direitos humanos da ONU pediu para o presidente incluir o fundador do Wikileaks, Julian Assange, nessa lista de perdoados. Ele está preso desde o ano passado em Londres, acusado de divulgar informações secretas sobre os Estados Unidos e outros países. Quem lembra essa história para a gente é a Ana Paula Loureiro, da ONU News. Na carta, o relator especial sobre tortura e tratamento desumano, Nils Melzer, diz a Trump que o ativista australiano está sendo privado da liberdade há 10 anos apenas pela coragem de expor a verdade. No próximo dia 4, um tribunal britânico deverá decidir se Assange será extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. Se condenado, pode pegar até 175 anos de prisão. Em 2010, o site que ele fundou, o Wikileaks, divulgou imagens de soldados americanos no Iraque e outras informações sem autorização. Para não ser preso, ele se refugiou por vários anos na Embaixada do Equador, em Londres. Mas, no ano passado, a polícia entrou no local e levou Julian Assange para um presídio de segurança máxima. Na carta ao presidente Trump, o relator conta que a saúde do ativista piorou. Ele explica que Assange jamais hackeou ou roubou a informação divulgada pelo Wikileaks. Segundo Nils Melzer, os documentos foram obtidos da mesma forma usada por jornalistas investigativos. O relator lembra que Trump prometeu executar uma agenda de combate à corrupção e, por isso, processar Assange seria o equivalente a atirar no mensageiro. No apelo final, o relator da ONU em Direito afirma que o perdão presidencial a Assange vai restabelecer um homem corajoso que está sofrendo injustiça, perseguição e humilhação há mais de uma década, simplesmente por dizer a verdade. Da ONU News, Ana Paula Loureiro para o America News. Pois é, e oficiais do governo Trump confirmaram que os russos estão por trás do maior ataque hacker da história do país. Eles invadiram o sistema de agências do governo e de grandes empresas. Apesar de o presidente Donald Trump afirmar que o ataque poderia ter vindo da China, o secretário de Estado Mike Pompeo e o ex-procurador-geral William Barr afirmaram que a ofensiva veio mesmo da Rússia. E muitos especialistas dizem que ainda levaremos tempo para entender a dimensão do ataque. No próximo bloco, a gente aproveita esse último programa de 2020 para te ajudar a se preparar para o ano que vem. Tem o Top 5 com o que vai ser assunto, a expectativa de ruas vazias na virada da Times Square e as dicas para se preparar financeiramente. E claro, tem também o Talentos da Comunidade. A gente volta já já. CMG Construções apresenta a Cesita Mall. Prédio comercial mais moderno em T-Model. Um complexo inovador e exclusivo com lojas e salas comerciais localizado bem no coração da cidade. E o meu recado é especialmente para você, investidor. Garanta já a sua sala. Pagamento facilitado, financiamento próprio e prestações que cabem no seu bolso. A Cesita Mall, o lugar certo para seu investimento. O America News está de volta e a gente já está praticamente em 2021, né, gente? Então vamos ver o que esperar desse novo ano, ou pelo menos ver aqueles assuntos que certamente vão dar o que falar. É hora do nosso Top 5 com Pedro Aquino Paiva. 2020 foi um ano duro, de muitas dificuldades, mas também de muito aprendizado. E de 2021, o que a gente pode esperar? Vamos ver agora no Top 5 especial de fim de ano.
Em Montana e Nova Jersey, já no 1º de janeiro, o uso recreativo da maconha vai se tornar legal. Dia 1º de julho vai ser a vez de Dakota do Sul e especialistas no assunto acreditam que Nova York, Connecticut, Maryland, Novo México e Pensilvânia podem seguir o mesmo caminho até o fim do ano que vem. No dia 20 de janeiro, Joe Biden toma posse como 46º presidente dos Estados Unidos. Mas essa vai ser uma cerimônia diferente, com público bem menor por causa da pandemia. E não se sabe ainda se o presidente Donald Trump vai participar. No dia 8 de março vai começar o julgamento dos policiais de Minneapolis envolvidos no assassinato de George Floyd em maio desse ano. A morte de Floyd foi o estopim de diversos protestos contra o racismo no país e o julgamento promete ser assunto no mundo todo. A pandemia não acabou, mas ao que tudo indica, ela acaba no ano que vem, pelo menos nos Estados Unidos. Segundo oficiais de logística do exército americano, 100% da população já terão acesso à vacina até junho. Mas vale lembrar, enquanto isso, é preciso seguir com as máscaras e o distanciamento social. E por fim, ano que vem é ano de Olimpíadas. O evento, que vai ser sediado em Tóquio, no Japão, era para ter acontecido em 2020, mas teve que ser adiado por causa da pandemia. E você, Mila, vai torcer pro Brasil, pros Estados Unidos ou pros dois? Um bom fim de semana a todos, um bom ano novo e um excelente 2021 para todos nós. Até semana que vem. Brasil, Estados Unidos e ainda boto Portugal na lista, que assim a gente comemora mais, né? E, aliás, eu acho que eu incluiria aí na lista do Pedro a notícia de que no Oregon o governo vai abrir mais ou menos 200 mil lugares para marcação de datas em janeiro e fevereiro para tirar a carteira de motorista, mesmo para pessoas indocumentadas. É o Driver Licenses for All, que começa no dia 1º de janeiro. E nesse ano, o Réveillon mais famoso dos Estados Unidos vai ser meio diferente. Por causa da pandemia, a festa da virada na Times Square em Nova York não vai ter a tradicional multidão que acompanha ansiosa a queda da bola na chegada do Ano Novo. Mas calma, não vai passar batido. A organização do evento promete shows ao vivo, contagem regressiva, mas tudo de forma virtual, transmitido ao vivo. Bem a cara de 2020, né? E você já decidiu qual vai ser a sua resolução de fim de ano? Uma das mais famosas é gastar menos, controlar as despesas, se planejar financeiramente. Pois eu conversei com uma educadora financeira, a Síbia Keila, para ver se ela ajuda a gente. A Síbia Keila se dedica especialmente a brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Ela é autora do livro Procura-se Meu Dinheiro. Acabou um ano, tá começando um ano novo. Qual é a primeira dica para a gente se organizar melhor e ter um ano mais próspero? A dica que assim, muitos brasileiros já fazem, mas eles não concluem, que é começar o ano fazendo as suas metas. Então, anotar o que realmente ele quer, se é uma meta de curto, pequeno ou longo prazo, e saber de valores. E a recomendação que seria, realmente, é começar o ano, anotar tudo e ter mais reservas. Porque hoje foi o corona, outra época pode você perder o trabalho, outra época pode ficar doente. Enfim, o que se pode fazer diante de situações como essa? Mas nada melhor do que ter reserva, ter algo, né, que possa acessar nesse momento. O ponto de partida também é você fazer uma planilha de orçamento familiar. A planilha começa assim: despesas com a casa, manutenção da casa, despesas com carros, contas de água, luz, telefone, cable e assim sucessivamente. Quem tem criança, despesas com babysitter, com escola, né? E assim, ela pode ser feita à mão, eu digo, pode ser num caderno, você pode anotar no computador, baixar ela, que já vai somar, ou você pode usar aplicativos que vão facilitar a nossa vida para saber onde que a gente vai. Agora, Sílvia, para a gente encerrar, eu queria que eu vi numa publicação sua, você falando aquele macete de imprimir o extrato e marcar o que era desejo. Conta pra gente essa ideia de dica bem prática para começar 2021 com o pé direito nas finanças. Vamos lá, porque as pessoas, eu faço assim um comparativo do que eu quero, o que eu preciso. Porque tem coisas que você simplesmente quer. Quando chegou em casa, você nem está aí. Você bateu a mão, você quer, e você não vai pensar nas consequências. Eu sempre digo que eu quero
que é o desejo, aquele desejo momentâneo, ele vai te trazer dor. Então, a pessoa, quando vê, eu digo assim, ó, quando você botar a mão numa coisa e você desejar aquilo lá, que é muito, para tudo, pensa, né? Eu brinco, é a regra do quero o que eu preciso. Será que realmente eu preciso desse celular da última geração, que é mais de $1.000? Ou será que dá para você ficar com outro que você tinha já mais de 1 ano, 2? Né? E guardar isso tudo para o futuro. Para o próximo ano, anota tudo, vê quanto que é, porque eu tenho certeza que vai ser melhor. Bom, eu já comecei, viu? Virei a louca da planilha, ninguém me segura nesse 2021. E agora é a hora do nosso Talentos da Comunidade. Hoje está especial com um músico super querido entre os brasileiros que já passou por várias cidades dos Estados Unidos e agora está em Washington, D.C. Rafael Pondé. Aqui é Rafael Pondé. Eu nasci no continente americano, mais especificamente em Salvador, na Bahia, no Brasil. E eu estou aqui em Washington, D.C., moro aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 3 anos, moro em Washington, D.C. e tenho aí já uns 25 anos já de carreira na música e quero apresentar essa canção para vocês, chama América Se Unirá, convidar vocês a conhecerem meu trabalho nas redes, tá bom? Um grande beijo para vocês. Que alegria a gente se despedir de 2020 com a música do talentosíssimo Rafael Pondé. O American News vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa. Que a gente consiga olhar para frente nessa última semana de cabeça erguida, se munindo de otimismo, informação e solidariedade. Desejo a todos vocês muita força e muita saúde. Enquanto todo esse pesadelo não fica de vez para trás, sigamos cuidando uns dos outros, usando máscara, mantendo o distanciamento social e também mandando mensagens, né? Telefonando, fazendo mensagem de vídeo com quem você ama. Seja para dar um oi, conversar por horas ou pedir ajuda. Falta pouco e a gente chega lá. Até 2021. Os cegos. Serginho. Oi, tudo bem?